Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente está finalizando aqui o livro de Ênos. O livro de Ênos ele é bem pequeno, são só um capítulo, né? 27 versículos, mas é um livro tão poderoso, eu amo muito esse livro aqui. E nós estudamos até o versículo 20 e hoje a gente vai do versículo 21 ao versículo 27, né? O final aqui. Então são só 7 versículos que nós vamos concluir aqui o livro. Então vamos começar aqui o versículo 21, que diz assim: E aconteceu que o povo de Nefe cultivou a terra e produziu toda espécie de grãos e de frutas, e criou rebanho de reses, e rebanho de todo tipo de gado, e de toda espécie, e cabras montesca, e também muitos cavalos. Então a gente vê que eles prosperaram aqui na terra, criaram gado, frutas, grão, prosperaram aqui na face dessa terra. Uma observação aqui, falando dos animais que eles começaram a cuidar aqui, é mencionado cavalos, né? E alguns críticos falaram: olha, o livro de Mórmon não pode ser verdadeiro porque cita cavalos. E os cavalos, né, eles foram trazidos por Colombo, né? Não existia registro de cavalos aqui nessa terra antes da era pré-colombiana, né? Veio por Colombo, né? Essa é a verdade, assim. Então, por conta disso, alguns críticos falavam, né, que não poderia ser verdadeiro o livro de Mórmon. Enfim, a arqueologia moderna já encontrou vestígios de cavalo aqui nessa época, antes da época de Colombo, né? Então nossa fé, né, é bom a arqueologia, mas nossa fé não pode se basear em arqueologia ou conhecimento científico, mas sim em Deus, tá bom? Então as pessoas que aceitaram essa crítica e se afastaram do evangelho ou deixaram de acreditar no livro de Mórmon porque estudos mostravam que não existia cavalo antes da época de Colombo, hoje em dia, por conta da arqueologia, descobre-se, né, vestígios de cavalo antes da época pré-colombiana. Então nossa fé não pode se basear em vestígios, em arqueologia, ciência, mas sim em Deus. Nós devemos buscar por meio de Deus conhecimento de saber que essas coisas são verdadeiras. E aí sim, fazer com que nossa fé possa se tornar inabalável, né, inquebrantável, né, como a fé de Ênos aqui e dos demais profetas. Continuando aqui, versículo 22 em diante. E houve muitos profetas entre nós, e o povo era obstinado e duro de compreensão, né? Então, apesar de ter muitos profetas pregando ali na época de Ênos, o povo ele era obstinado, né? Eles não mudavam. Eles eram duros de compreensão, não queriam compreender, mas esse não querer compreender é porque não dão atenção, tá bom? Não é que os profetas não ensinavam direito. E aqui continua: E nada havia, exceto muitos dissabores, pregações de profecias de guerra, contenda, destruição, e continuamente faziam-se lembrar da morte, e da duração da eternidade, e dos julgamentos e o poder de Deus, e todas as coisas, levando-os a matarem-se continuamente, e no temor do Senhor. E digo, nada, salvo essas coisas, com grande fraqueza no falar, evitaria que se precipitassem rapidamente na destruição. E assim escrevo a respeito deles. Então o resumo que Ênos faz aqui do povo de Nefe é esse, né? Que era um povo duro de coração, estavam em guerra constantemente. Ele vai citar aqui guerra com os lamanitas. E aqui a frase que me chamou a atenção é que ele diz: e salvo essas coisas com grande fraqueza no falar. Somente por meio da palavra que eles poderiam ser salvos da destruição total, né? E por isso eles pregavam sempre ali a eles. Versículo 24 em diante diz assim: E presenciei guerras entre os nefitas e lamanitas no decorrer de meus dias. E aconteceu que comecei a envelhecer, e havia decorrido 169 anos da época em que nosso pai Leí deixara Jerusalém. E vi que logo deveria descer à sepultura, tendo sido inspirado pelo poder de Deus a pregar e a profetizar a este povo, e declarar as palavras segundo a verdade que está em Cristo. E declararei durante todos os meus dias, e nisso tenho me regozijado mais do que nas coisas do mundo. Bom, que ele conta, né, que ele está finalizando o registro dele aqui, a parte para ele entregar para o filho dele, Jaron, né,
Jaron continuar ali o livro, né? Observar o que vai acontecer com o povo e escrever algumas coisas. E aqui, nessa parte, ele fala que apesar de todas essas coisas aqui, ele sentia alegria numa coisa, e não era nas coisas no mundo. E aí eu fico perguntando, né? No que nós sentimos alegria? A frase que ele falou é assim, ó. E nisso tenho me regozijado mais do que nas coisas do mundo. Onde está a nossa alegria? Você já reparou que quando nós fazemos algo que nós gostamos, que nós amamos, a hora passa, a hora voa, né? É porque a gente está tão entretido naquilo que a hora parece que passa voando. Agora, quando é algo ruim, ou a gente está com dor, a hora parece que não passa, né? Sabe aquele funcionário que está doido para ir embora e não bate o sinal da firma? Aí eles falam assim: nossa, vai dar 7 horas da noite, mas não dá 6 horas, né, para ir embora ali. Ele fica doido e o relógio não vai embora, né? Não passa a hora, porque ele não está se agradando do trabalho que ele está fazendo. Esse é o motivo. Bom, enfim, quando nós fazemos algo que nós gostamos, aquilo vai se tornar como um alimento para nós, uma felicidade. E é isso que ele estava fazendo. Ele pregava o evangelho e ele gostava tanto que nisso ele tem se regozijado, ou seja, a alegria dele era maior nisso do que nas coisas do mundo. Isso me fez lembrar, lá em João capítulo 4, quando Jesus Cristo havia curado muitas pessoas, o dia fatigado, sabe, muita correria, fazendo muitas coisas, e os próprios discípulos chegaram para Jesus Cristo preocupados com a saúde física de Jesus Cristo, né? Ele não tinha tempo nem para comer. A gente vê relatos nas escrituras que às vezes ele não tinha tempo nem para comer. E aí os discípulos preocupados vieram falar com ele, para ele comer, né? Tá lá em João 4, versículo 31, né? E diz assim, ó: e nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, né? Então, pedindo para que ele comer ali. Jesus Cristo responde para eles: uma comida tenho, né, que vós não conheceis, né? Os discípulos ficaram confusos. Será que ele trouxe comida? Não falou nada para nós, né? Mas Jesus Cristo responde lá no versículo 34, dizendo: Jesus disse-lhe: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, a alegria do Salvador Jesus Cristo era obedecer o Pai, fazer a vontade de Deus, mais do que qualquer outra coisa, né? Eu já tive muitas fases na minha vida, né? Fases que eu fui deixando para trás. Teve fase do futebol, hoje em dia eu nem jogo futebol, né? Mas eu teve fases que eu jogava muito futebol, que eu gostava demais, por diversão mesmo, não como profissional. Mas eu gostava tanto, eu não saía da quadra, eu ficava o dia inteiro lá, jogando com quem aparecesse lá. E para mim, às vezes eu nem comia, ficava lá direto, né? Mas é uma fase e passou, né? Às vezes até isso me atrapalhou em alguns momentos, né, de ir na igreja, porque eu queria jogar o futebol e algumas vezes, né, para minha vergonha, eu deixei realmente de ir na igreja para jogar futebol, mas eu não faço mais. E essa fase passou da minha vida. Teve outra fase do videogame também que eu gostava muito. Teve uma vez que eu fiquei 14 horas, né, jogando um jogo lá. Tinha um jogo Black Ops, né, que matava zumbi, e ele não tinha fim, esse jogo, né? Eu já vi um jogo que não existe o fim. Ele vai dificultando a fase ali, dificultando, mas ele não tem fim. Eu joguei cerca de 14 horas, né? Eu não queria parar nem para comer, porque o jogo era online e eu fui direto ali. Então, para mim era um estorvo parar de comer. Então, nisso eu confesso que as coisas do mundo, o futebol, o videogame, estava sendo mais prazeroso para mim do que as coisas de Deus. Mas hoje não é assim, né? Hoje em dia eu nem toco em videogame, aliás, tá bom? Então são fases. E hoje em dia a minha vontade também é fazer as coisas do Senhor, esperar o domingo, estar na igreja, é deleitoso, tá bom? Então aqui Jesus Cristo ele fala que a comida dele, a necessidade dele, o prazer dele é fazer a vontade de Deus. E eu acho lindo isso. Espero que um dia eu possa chegar nesse nível, né, de tudo que eu fazer seja mais agradável nas coisas do Senhor do que outras coisas. Posso jogar videogame? Posso, né? Posso jogar futebol? Posso. Mas as coisas de Deus têm que ser mais importantes. Eu tenho que me agradar mais com as coisas de Deus do que com as coisas do mundo, né? Então é a fala de Enos aqui, ó. E nisso tenho me regozijado mais do que nas coisas no mundo. E aí eu pergunto, né? No que nós temos nos regozijado? Tá bom? É uma pergunta interna para nós mesmos, para nós pensarmos um pouquinho.
Bom, continuando aqui o versículo 27, o último versículo aqui, né, do nosso estudo de hoje. Ele continua: E logo irei para o lugar de meu descanso. Ele está falando da morte mesmo, né? De se encontrar com o Criador dele, né? Ele citou no versículo anterior que ele já está velho, né? Logo desceria a sepultura. E logo irei para o lugar de meu descanso, que é com o meu Redentor. Olha só, ele já tem a segurança que o lugar de descanso dele é com o Redentor. A gente começando o livro de Enos aqui, a gente vê a insegurança dele, né? Em respeito à salvação dele. E agora a gente vê uma pessoa firme na fé aqui, né? Observando que se ele morrer, ele vai ser um descanso para ele. Vai estar com o Criador, né? Com o Redentor. Então ele continua aqui, né? Pois eis que nele descansarei, e regozijo-me no dia em que meu corpo mortal revestir-se de imortalidade e apresentar-se diante dele. E então verei a sua face com prazer, e ele me dirá: Venha a mim, bendito, a um lugar preparado para ti nas mansões de meu Pai. Né? E aí ele finaliza aqui com um amém. Então veja, né, como ele fala de se encontrar com o Criador, de estar perante ele e que vai ser agradável, né? Vai ser agradável. Quando nós estamos cheios de culpa, cheios de remorso, a gente vai estar com vergonha, a gente não vai querer estar na presença de Deus. Então é importante nós vivermos uma vida digna e entrar nesse processo que Enos compartilhou aqui sobre perdão dos pecados, né? Isso é o estudo dessa semana aqui, trazendo o livro de Enos. Observando, eu sempre na ocasião do sacramento ali, eu penso, né, sobre o que eu refleti, o que eu fiz na semana, o que eu posso melhorar, pedindo perdão pelos meus pecados. Mas aqui Enos, ele fala de uma luta constante. Então, o arrependimento diário, ele é importante. Então, vou procurar aplicar isso mais na minha vida, né? Pensar mais sobre, pedir mais perdão pelos meus pecados, em vez de ficar pedindo só bênção ao Senhor, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu compartilho, finalizando aqui, né, o livro de Enos. E eu espero que, assim como Enos, eu também possa estar no dia do descanso, junto com o Senhor, e que seja agradável ver a face do Senhor. Tá bom? E é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.